Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Queridos, eu quero tratar de um assunto muito importante dentro da palavra de Deus. E eu gostaria que todos vocês prestassem muito atenção, não conversassem, não se distraíssem neste momento. Eu estava falando sobre Davi, e estava falando também sobre Golias, né? A palavra de Deus, ela menciona Davi, um pastor de ovelhas. Escuta bem. Quando Davi, ele foi diante do exército de Israel, no vale aonde acontecia as batalhas, a Bíblia conta que Davi, ele ia levar comida para os seus irmãos e para todos que estavam ali, fazia parte do exército. Davi, ele não foi para a guerra para lutar. Ele não foi na batalha para guerrear. Escuta bem, ele foi levar comida para os seus irmãos. Agora, olha que coisa super interessante, para você entender. Davi, ele nunca mencionou na Bíblia, você nunca leu também na Bíblia, eu até desafio, se você quiser ver e procurar, você não vai encontrar em lugar nenhum da Bíblia Davi chamando Golias de gigante, Davi chamando Golias de grande. Escuta, Davi, ele mencionou assim, ele chamou assim, o incircunciso filisteu. E por que ele disse o incircunciso filisteu? Incircunciso porque vem de circuncisão. A Bíblia diz que os filhos de Israel, quando nascia a criança do sexo masculino, ele tinha um prepúcio, era uma pele que cobria, né, a parte, né, da criança. Você está entendendo o que eu estou falando? E cortava aquela pele como se fosse ali uma aliança que o povo de Deus fazia com Deus. Então, quando Davi se dirigiu a Golias, ele disse assim: olha, esse circunciso filisteu. Por quê? Ele quis dizer assim, esse homem que não tem uma aliança com Deus. Então, para você entender mais ou menos a minha colocação, qual a melhor maneira de vencermos o nosso inimigo? É você não mencionar que o seu inimigo, ele é grande. Às vezes, a pessoa olha, ela está passando por um problema, e ela fala assim, meu problema. Olha como é que ela fala, meu problema. E ela fala, eu não sei se vou superar, eu não sei se vou vencer essa situação que eu estou vivendo. Escuta bem, a gente nunca podemos olhar para o problema e achar que ele é maior do que Deus. Quando você olha para uma situação e você olha e diz assim, poxa, isso aqui acabou comigo, é como se você estivesse dizendo assim, eu não tenho uma aliança com Deus. Porque quando uma pessoa, ela tem aliança com Deus, uma aliança com Deus, queridos, não existe gigante, não existe Golias, não existe nenhum tipo de problema que essa pessoa, ela não consiga vencer. O que leva uma pessoa a vencer, o que leva uma pessoa a derrubar o gigante ou Golias, é quando essa pessoa, ela tem uma aliança com Deus. Diga graças a Deus. Então, eu vou só te falar para você entender que coisa. Se você passar na rua e encontrar um cachorro morto, você vai dar um chute no cachorro, ele vai te avançar em você? Não, porque ele está morto.
Agora você chute um cachorro, o cachorro está vivo, ele vai querer te avançar. Queridos, quando você está de braços cruzados, você não ora mais, você não jejua mais, você não busca mais, você não lê mais Bíblia, você é aquela pessoa que está se esfriando na fé. Escuta bem, se esfriando na fé. É aquela pessoa que está a cada dia fraca. Só para você entender, o mal, ele não vai pegar uma pessoa que está orando, que está jejuando, que está buscando. Eu fiquei 7 dias no monte orando, e eu percebi nesses 7 dias que eu vou fazer 40 dias. Não é agora não, eu vou fazer 40 dias. Vou morar 40 dias no monte. Mas olha para mim para você entender. Eu fiquei 40 dias longe de tudo. A minha vida espiritual, ela cresceu. Eu cresci aqui dentro. Quando você jejuma, quando você ora, quando você se consagra a ler a Bíblia, se santifica, você cresce. Vamos entender. Davi estava atrás das malhadas. Olha só. Davi, ele era aquele pastor responsável. Toda vez que ele ia ter com Saul, ele ia lá, levava alguma coisa para os irmãos e voltava para cuidar das suas ovelhas. Agora, observe que coisa. Enquanto Davi estava parado, nada acontecia contra Davi. Mas quando Davi decidiu se levantar para lutar, logo o inferno se levantou contra ele. Agora, quem foi que mais o mal usou contra Davi? A Bíblia diz que o nosso adversário, o nosso inimigo, é aquele que está dentro da nossa própria casa. Então você vai entender uma coisa. 3 irmãos de Davi, os mais velhos, faziam parte de um exército de Saul. Eles preferiram deixar a sua família seguir a Saul do que seguir a Deus. Davi seguia a Deus. Quando Davi chegou naquele vale e ouviu comentários: olha, aquele que destruir esse gigante, o rei vai encher de riquezas, a família desse não pagará mais impostos. Escuta isso. Aí Davi ouviu. Quando Davi chegou perto de alguns homens e perguntou: vem cá, o que é que o rei vai fazer com um homem que vencer esse gigante? Melhor dizer, esse circunciso filisteu. Olha, o rei vai dar isso, vai dar aquilo, vai encher de riqueza. Naquele momento, quem foi que se levantou contra Davi? Queridos, Eliabe se levantou contra Davi. Eliabe, o próprio irmão de Davi, ele se levantou contra Davi. Ele se revoltou contra Davi. A gente vai ler, a Bíblia vai dizer que ele se irou contra Davi. Aí você vai entender uma coisa. Você vai entender. Quando Davi estava de trás das malhadas, olha, Eliabe, os outros irmãos dele, ninguém viu ele matando o urso, ninguém viu ele matando o leão. Viram ele diante do Golias, mas ninguém viu ele quando ele matou o urso nem o leão. Se ele matou um urso e um leão, então um gigante, um homem daquele, para ele não era nada. Então vamos entender isso aqui, só para você poder mentalizar o que eu vou te passar nessa noite. Às vezes as pessoas veem a sua vitória, mas não vê a luta que você passa para conseguir o que você quer e para chegar aonde você quer chegar. Quem está me entendendo? As pessoas olham para você, vê o carro que você comprou, vê a casa que você está morando, vê o estudo que você está dando para os seus filhos, vê a roupa que você está vestindo, mas não sabe o gigante, melhor dizer, o urso, o leão que você mata todo dia. Você acorda de manhã, vai trabalhar, você pega a friagem, você não tem horas para chegar em casa, você trabalha, sabe, até passa do horário de trabalhar, chega em casa cansado, ninguém vê isso. Agora escuta bem, quando uma pessoa está no caminho certo, quando uma pessoa está agradando a Deus, o que é que ela pode esperar do mal? Ela vai esperar que o mal vai se agradar dela?
Não. Quando você está agradando a Deus, o inferno vai se levantar. Agora, observe uma coisa e veja se eu estou certo. Ninguém joga pedra em uma árvore que não dá fruto. Mangueira é a árvore mais apedrejada no tempo da manga. Todo mundo quer jogar pedra porque deseja tirar uma manga. Agora você nunca viu ninguém jogar pedra numa mangueira quando ela está fora do tempo, porque não tem manga, não tem fruto para dar. Então, se você está incomodando, se você está incomodando o inferno, se as suas atitudes estão incomodando o diabo, se você está incomodando pessoas, você não tem que se frustrar, nem ficar triste, nem desanimar. Aprenda uma coisa: a árvore se conhece pelos frutos. Vocês são de Deus e são árvores que vão dar muitos frutos. Agora, vamos entender uma coisa. Se eu estou agradando o mal, você está entendendo o que eu estou falando. Se eu estou agradando o que é ruim, escuta, ninguém vai se levantar contra mim. Ninguém vai se levantar contra você. Ninguém, olha, vai tentar nada contra você, porque você está fazendo o que eles querem. Quando você fecha com o mal, você vira as costas para Deus. Quando você fecha com Deus, acabou. Desprezaram Davi pela sua aparência, mas ninguém sabia que Davi matou o leão e matou o urso. Escuta, você está aqui agora, olhando para mim. De repente você está passando hoje um momento tão difícil na sua vida, que você mesmo olha e fala assim: pastor, será que eu vou resistir? Escuta, você já olhou para trás? Que já teve situações lá atrás, que você achou que você não ia suportar, e você venceu, e hoje você está aqui? Você já parou para pensar que teve situações na sua vida, teve momentos, que você de repente até pensou em tirar a sua própria vida, queridos? E você olhou para o lado, olhou para o outro, e você falou: meu Deus, eu não vou conseguir. Só que olha você hoje aqui. Olha você hoje aqui. E isso nos ensina o quê? Que o mesmo Deus que foi com você lá atrás, esse mesmo Deus é com você hoje aqui também. Você pode dar uma glória a Deus? Deixa eu te falar uma coisa olhando para você. Deus, Ele estava com Davi, sabe, queridos? Deus estava lado a lado com Davi. O tamanho de Davi não mudava o que tinha dentro dele. A fé que estava dentro dele, o tamanho dele não influenciava em nada. Saber ler, escrever, ter uma faculdade ou não, não influencia naquilo que Deus tem para a tua vida. Escuta, pega o espírito. Davi, ele foi para o vale. Só para você entender. O vale era o local onde as batalhas eram travadas, começavam. Naquela época, os soldados, tanto inimigos como soldados de Israel, eles eram obrigados a ficar em filas. Ficava em filas o soldado inimigo, e do outro lado o soldado, de Israel, o povo de Deus, também fazia uma fila, frente a frente. Ninguém podia baixar a cabeça e nem olhar nem para um lado e nem olhar para o outro, porque numa batalha você tem que ficar esperto. A nossa luta, ela é espiritual. A nossa luta não é nem contra a carne, nem contra o sangue. Nós temos inimigos que lutam para nos derrotar, que lutam para nos destruir. Mas escuta, você tem que entender uma coisa. Às vezes você sofre alguma coisa na sua vida, e você sofre uma perda, e fala: Deus, por que eu estou sofrendo isso aqui? Só que você tem que entender uma coisa, você tem que aprender a começar a entender os propósitos de Deus. Quando uma porta, ela chega a fechar para você, aprenda isso. Quando alguma coisa não deu certo para você, nunca fique dizendo assim: poxa, eu perdi, olha, o diabo venceu, Deus não é comigo. Queridos, se Deus, Ele permitiu que uma porta pequena se fechasse, Deus tem um palácio para você.
Olha para mim, você tem que entender que você perdeu aqui para você ganhar aqui. A vida é como uma roda gigante. Há momentos que ela gira e ela está e nós estamos em cima. E depois ela gira de novo e você que estava em cima passa a estar embaixo. A vida, ela tem surpresas, ela tem caixas de surpresas. E nós temos que aprender uma coisa. Nessa vida, ou você vence, ou você é vencido. E ninguém vai vencer se cruzar os braços, amigo. Ninguém vai vencer se baixar a cabeça. Ninguém vai vencer se ficar o tempo todo pelos cantos, se lastimando. Escuta o que eu estou te falando. Enquanto eu e você, a gente para comer, a gente para dormir, o mal ele não dorme não, querido. O mal ele não dorme não, amigo. O mal ele trabalha 24 horas para tentar destruir a minha vida e a sua vida. Você acha que o mal ele está feliz comigo? Está aqui pregando a palavra? Queridos, você não tem noção como o inferno está em reunião agora. Reunião para saber como vai me derrotar e como vai me destruir. Você não sabe como o inferno está agora reunido, tramando contra a sua vida, tramando para destruir você, encontrando uma maneira de acabar com você. Olha para mim. Mas só que ele não destrói aqueles que têm uma aliança com Deus. Levante a sua mão, diga: Senhor Jesus, diga: eu quero ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Diga: meu Deus, perdoe os meus erros para que eu possa ter uma aliança verdadeira com o Senhor. Agora leia comigo no versículo 12. Olha o que está escrito aí no versículo 12. Diz assim: Davi era filho daquele Efrateu de Belém, de Judá, cujo o nome era Jessé. Olha só como a palavra de Deus ela fala. Que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamava-se Eliabe, o primeiro primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samã. Davi era o mais moço. Olha só os 3 mais maiores seguiram Saul. Por favor, levante as suas mãos, diga assim: quem segue ao homem, diga, perde a batalha. Quem segue a Deus, vence a batalha. Só para você entender. Se você seguir a Deus como Davi, você vai vencer o maior problema que tiver na tua vida. Se você seguir a Deus como Davi, olha aqui para mim, muita gente vai se surpreender com você. Sabe qual é o maior problema, pessoal? É que a gente não pode olhar as dificuldades, a gente não pode enxergar os nossos, vou dizer assim para você entender, os nossos inimigos, problemas que a gente passa, como um problema que vai nos destruir. A gente tem que olhar e ver assim: peraí, por que eu estou passando por isso? Eu já sei, eu estou passando por isso porque Deus quer que eu ore mais. Por que se levantou esse problema contra a minha vida? Para mim jejuar mais. Por que as coisas para mim estão dando errado? É para mim me consagrar mais. Você quer ver? Quando tudo está bem, a gente cruza os braços. Quando tudo está bem, a gente não quer orar. Quando tudo está bem, a gente não quer mais ter compromisso com Deus. Agora, olha só. O que eu falei de manhã, eu vou repetir para vocês. Por que às vezes a gente vê pessoas na igreja sofrendo? A igreja é um lugar que não era para as pessoas sofrerem. Era para ser todo mundo honrado, abençoado. Todo mundo. Mas por que sofre? Davi, ele não foi para a guerra para lutar. Aprenda isso. Guarda isso. Ele foi para a guerra levar comida para os seus irmãos. Só que quando ele chegou lá,
ele não esqueceu que ele tinha ovelhas para cuidar. Ele voltou. Ele era uma pessoa que tinha responsabilidade com Deus. Às vezes você me perdoa a minha franqueza. Eu não quero ferir você, eu quero te ajudar. De repente, o que é que está fazendo você não vencer? A falta de responsabilidade com Deus. Você não tem tido responsabilidade. Você quer ver? Eu posso falar? Por exemplo, você não ora quando dorme. Você acorda, você não ora. Só para você entender, pastor. Você não jejuma, você não faz uma força para mudar a sua vida. Você enxerga, reclama, está tudo dando errado. Mas e o jejum? E a oração? E as coisas que vai fazer sua vida mudar? Você não faz. Às vezes você é aquela pessoa que dá mais ouvido aos outros do que a Deus. Você ouve mais o homem do que a Deus. Amigo, Davi, ele era filho de Jessé, ele tinha uma aparência. A Bíblia não fala que ele era feio, que ele era formoso. A Bíblia não marca a estatura dele como um homem pequenininho, como muita gente fala, que nem Zaqueu. Zaqueu, a Bíblia fala que era pequena estatura, mas Davi não. A Bíblia fala que ele era um pastor de ovelha. Ele era uma pessoa que vivia de trás das malhadas. Escuta, Deus está lá nos céus e olha lá para de trás das malhadas, meio do mato, aonde Eliabe, Samã, aonde Binadab, ninguém via Davi. Escuta o que eu estou te falando. Será que todo mundo vê você quando você está dentro da sua casa? Todo mundo vê o que você passa dentro da sua casa? Todo mundo vê a luta que você enfrenta no seu trabalho? Ninguém vê. Mas Deus estava lá nos céus, e Deus olhando para a terra, viu aquele garoto lá, aquele menino, com tanto amor no coração. Veio o urso, e matou o urso para defender uma ovelha. Veio o leão, ele brigou, matou o leão para defender uma ovelha. Pensa isso, queridos. Querido, Deus escolheu você. O que Deus tem para a tua vida, meu amigo, é muito grande. Você vai ter momentos que você vai pensar em desistir. Mas não é a opção certa. Porque Deus está preparando um banquete para você. Saiba que por mais desprezado que você está sendo, mais humilhado que você está sendo, escuta, maior será a vitória que Ele vai entregar nas tuas mãos. Deus não errou no dia que Ele permitiu tudo acontecer na sua vida. Porque se Deus Ele não deixasse tudo acontecer, hoje você não estaria aqui. O Espírito Santo Ele trouxe você porque Ele vai mudar e transformar o seu viver. Não adianta você ter muita gente do teu lado e você não ser feliz. Porque a felicidade não é quando eu tenho pessoas do meu lado. A felicidade não é quando eu sou arrodeado de pessoas. Não. Se eu tenho a presença dEle aqui dentro de mim, eu posso estar sozinho, eu vou me sentir a pessoa mais feliz. Deus está falando para você que está aqui nessa noite. Não olhe para os seus problemas e diga, para mim não dá certo mais. Eu vou parar, eu vou desistir, porque muitas pessoas desistiram, fulano desistiu. Não é eu que vou ficar teimando com uma coisa que não está dando certo. Olha para mim. Você nunca leu na Bíblia. Nunca leu, está aqui, ó. Eu como a Bíblia agora. Se você pegar a Bíblia e me mostrar. Qual foi o dia que Deus, Ele desistiu de você? Qual foi o dia que Ele desistiu de você? Qual foi o dia que Ele deixou de ser com você, minha filha? Qual foi o dia que Ele deixou de ser com o Senhor? Olha para mim, levanta a sua cabeça. Você pode estar enfrentando os piores problemas. Já foi decretada a tua vitória. Já foi decretada a tua bênção.
Não desista nunca. Pastor, Davi tinha tudo para desistir? Tinha. Gente, olha, ele carregava um alforje. Sabe o que significa o alforje? Era uma sacola de pano, onde ele colocava os pães, os queijos, que ele levava para a guerra. Os irmãos, para o capitão de 1000, só para você entender. A Bíblia conta que ele pegou os alimentos, tirou daquele alforje e desceu lá no vale, aonde começava a batalha, e pegou um monte de pedra e botou dentro do alforje. Olha só. E veio com aquelas pedras, escuta bem, e veio com aquelas pedrinhas, e sendo que Saul chamou Davi e falou: Davi, toma minha armadura, toma minha espada. Davi não conseguia nem levantar a espada dele. Ô Davi, pega o que é meu, leva aqui, para você poder vencer. Escuta, você não tem que vencer pelos outros. Você não tem que pegar as armas dos outros para vencer as suas guerras. A guerra que é sua, é você que tem que vencer. Você tem que aprender a ser uma pessoa corajosa e parar de ficar querendo que os outros vençam o que só você pode vencer. De repente você vai na igreja, existe coisa na sua vida que você fala: pastor, ore por mim. E eu já oro por você há mais de anos e nada mudou. Existe coisa na sua vida que você já chorou, dizendo: Deus, por que eu estou assim? E a resposta de Deus é essa: não é o pastor que tem que te ajudar nessa parte, não é o pastor que tem que vencer essa guerra que você tem que vencer. Existem coisas que eu não posso vencer por você. Existem lutas que eu não posso vencer por ninguém. Quando uma pessoa ela quer vencer, ela tem que entender que a guerra dela, a cruz é dela, e ela tem que carregar. Escuta, ela não pode depender dos outros. Quando uma pessoa é de Deus, ela depende somente de Deus. Ela fala: a guerra é minha, então eu vou para a batalha, eu vou começar a jejuar, eu vou orar, eu vou fazer assim. Uma senhora, ela ia à igreja e o filho começou a partir para o lado errado, das drogas. Ela falou assim: poxa, pastor, o que eu faço para ajudar o meu filho? Eu falei assim: querida, pega uma peça de roupa dele, leve para a igreja todo dia e ore. Abra jejum com a peça de roupa dele segurando e ore. E ela fez isso. Isso aconteceu na Bahia. É uma igreja que eu passei na Bahia. E quando ela chegava lá, ela chegava com a peça de roupa do filho abraçada. Ela chegava na igreja toda feliz, com a peça de roupa, e ela orava, ela chorava pelo filho. Escuta, quando foi um dia, ela chegou em casa do trabalho cansada, e o filho chegou armado junto com ela, e ela olhou para ele e falou: filho, por que você está com isso? Mãe, é o último dia que eu estou assim. Ela: por quê? Ele: porque hoje eu quero ir na tua igreja. Mãe, só me aguarda aqui que eu vou ali me desfazer disso. Vou voltar e vou para a tua igreja. Saiu, voltou e foi para a igreja com ela. Olha para mim. E hoje é um grande homem de Deus. Mas sabe qual é o problema? Você desiste fácil. Você desiste às vezes fácil. Será que você foca naquilo que você quer que Deus faça? Será que você luta por aquilo que o seu coração deseja? Aquilo que o seu coração está pedindo? Ou você fica assim: pastor, ore por mim. Fulana, ore por mim. Ô Beltrano, faça uma oração por mim. Mas será que você está se esforçando? Você está lutando? Você está orando? Você está fazendo a sua parte? Você já renovou a aliança que você quebrou com Deus?
Quantas promessas você fez a Deus? Deus, eu vou me batizar hoje, vou entregar minha vida, eu vou ser a pessoa. Mas o Senhor vai ter orgulho de mim. Você se batizou nas águas, mas continuou sendo a mesma pessoa. Escuta, entrou um pecador molhado na água e saiu um pecador enxuto. Decisão com Deus eu não posso tomar por você. Decisão com Deus, eu, pastor Ivan, eu não posso tomar por você. Somente você tem que decidir quem você quer ser na vida. Você quer ser Davi? Ou você quer ser o Eliabe? Ou o gigante? Você quer viver sofrendo? Ou você quer decidir sua vida com Deus? Olha o que eu estou ensinando para você. Eu vou ler aqui. Eu parei na onde, meu pastor? Versículo 15 diz assim: Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, os filisteus pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos uma efa de trigo tostado e estes 10 pães, e corra a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Olha aqui para mim. Deu para você entender? Vocês estão entendendo o que eu estou ensinando? Davi, ele foi para um campo de batalha, mas não foi para fazer o quê? Para lutar. Ele foi levar comida. Agora escuta uma coisa. Vamos pular aqui um pouquinho. Vai no versículo de número 24. Versículo de número 24. Diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, fugia diante dele e temia grandemente. E dizia uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai, olha só, isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estava consigo, dizendo: que fará aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Diga glória a Deus. Você veja, olha a postura de uma pessoa que tem aliança com Deus. Os outros fugia. Não adianta fugir do problema. Davi não fugiu. Davi falou: quem é ele? Quem é esse circunciso? Ou seja, ele não tem nenhuma aliança com Deus e nós vamos perder para ele? É vergonha, não é? Você vê pessoas no mundo que não tem a vida que você tem, que não ora como você ora, que não busca como você busca. Ela está vencendo, você dentro da igreja perdendo. Por quê, pastor? Escuta, você sabe quando um casamento começa a dar errado? É quando a aliança do casamento é quebrada. Você sabe quando uma aliança com Deus começa a dar errado? É quando ela é quebrada. Fez aliança com Deus, não quebre aliança com Deus. Pastor, eu me batizei, e depois que eu me batizei, passei um tempo bem. Só que depois de alguns tempos, poxa pastor, eu fiquei com mágoa, eu fiquei com ódio, fiquei chateado.
eu, sabe, levei muita coisa para o meu coração. O senhor acha que eu tenho que me batizar? A minha resposta é essa: batiza um só. Pastor, mas peraí, batiza um só como? É um só. Se a pessoa descer mais águas e ela não mudou, então aquele batismo não valeu. Não foi um só, não valeu. O batismo é um só quando a pessoa ela toma a decisão de dizer assim: eu vou mudar a minha vida. Quando ela toma a decisão e fala assim: eu vou mudar a minha história. Quem está me entendendo, amados? Vocês estão entendendo o que eu estou colocando para você entender? Por exemplo, como é que Deus vai mudar a minha vida? Só para você entender. Eu vivo sempre de joelhos, orando, de joelhos. Estou sempre orando. Quando eu não estou orando, eu estou com a Bíblia lendo. Estou jejuando. Escuta bem. É inevitável Deus não honrar. Mas o tempo que você tem, o que você faz? Você fica na frente da televisão? Você pega o telefone celular e perde o seu tempo aqui? Que obrigação Deus tem com a pessoa que não tem compromisso com Ele? Nenhum. Você pega a Bíblia, troca a Bíblia pelo celular, bota a Bíblia no colo para ler, daqui a pouco pega o celular e começa. Fulano mandou mensagem, deixa eu responder aqui rapidinho. Você dorme que horas? Tarde, né? Porque você está ali no celular. Está fazendo mal para os seus olhos, sua visão. Você pode ficar cego. Miopia, catarata, glaucoma. Está aqui, ó, o tempo todo aqui. Se desliga um pouco disso aqui. Sabe por quê? Isso é bom. Mas existe um tempo para todas as... Será que você tem se envolvido com Deus? Pastor, mas eu quero que Deus me abençoe, que Deus me honre, que Deus me proteja, que Deus me guarde, que Deus me dê vitória, eu quero ser feliz. Então, refaz uma nova aliança. É vergonha? Não. É vergonha você chegar e falar assim: eu quero me batizar. Ah, pastor, mas você vai falar de novo? Eu não vou falar nada. Eu vou te ajudar porque eu quero o teu bem. Agora, qual é o pior? Continuar do mesmo jeito que sempre foi. Poxa, que mágoa no coração, arrogância, não tem temor a Deus, enxerga as coisas santas, poxa, como se fosse uma coisa carnal. Jesus, Ele é Espírito. E Ele disse que o que importa é que os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito de verdade. Não perca tempo se preocupando com a vida de ninguém. Ganhe tempo cuidando da sua vida. Cuide da sua casa, dos seus filhos. Cuide da sua família, ore pela sua família. Tire um dia. Diga a Deus: hoje eu dedico esse dia uma consagração pela minha família. Fala: Deus, hoje eu vou dedicar esse dia para orar em favor dos meus filhos. Igreja não é lugar de fazer amizade. Igreja é lugar de buscar a Deus. Igreja é um lugar para você aproveitar as oportunidades e você se firmar com Deus. Davi estava firme com Deus. Quando ele viu o gigante diante dele, quando ele
olhou para o gigante. Ele não enxergou um problema, ele enxergou uma solução. Se não fosse o gigante, Davi não seria rei de Israel. Diga graças a Deus. Se não fosse o gigante, Davi não chegaria onde ele chegou. Se não fosse a afronta que o filisteu, o exército inimigo, estão fazendo ao povo de Deus, ninguém ia saber que Davi era o escolhido de Deus. Parta para cima. Vai para cima. Não desista. Lute. Vai lá. Não desista. Disseram assim para você: pare. Não, por que você vai parar? Parar porque alguém mandou? O sonho não é dele, é seu. O sonho é meu, o sonho é do Senhor, o sonho é do Senhor, o sonho é dele, o sonho é dela, o sonho é de cada um de nós. Eu não vou dar ouvido aqui, não tem o sonho que eu tenho. O meu sonho, ele foi projetado por Deus. Eu não posso permitir que ninguém venha interferir naquilo que Deus, ele tem projetado para a minha vida. Eu não vou desistir daquilo que eu acredito. Se eu acredito na palavra, a palavra não manda eu desistir quando tudo está mal. A palavra manda eu continuar persistindo, perseverando, lutando, orando e seguindo em frente. Por que eu vou desistir? Gera um sentimento, sim. Gera um sentimento de fraqueza, demais. Gera um sentimento que olha e faz, eu não vou aguentar. Eu vou parar. Mas esse sentimento não é bom. Escuta bem. Deus pode tornar você a pessoa mais feliz dessa terra. Tudo só depende de você. Deus usou uma mula para falar com Balaão. Deus está usando um homem falho para falar com você. Abra os seus olhos. Veja que Deus, Ele ama você. Ele não quer que você desista. Ele não quer que você pare. Ele não quer que hoje seja mais um dia aqui e amanhã não. Ele quer que você esteja aqui, lutando por aquilo que você acredita. Deixa eu te contar alguma coisa. Eu vou te falar da Rosa.